Na Era do Espírito. Ouvintes da Rádio Guarujá, que acompanham o nosso programa nas manhãs de sábado do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Pensamos em trazer uma das epístolas que Oswaldo Melo, através da sua mediunidade, transmitiu e organizou nesse livro chamado Epístolas aos Espíritas, que por meio de dois espíritos, Pedro Richard e Paulo, foram elaboradas 33 epístolas, e todas elas, que são cartas, dirigidas aos espíritas e a todos aqueles que seguem o espiritismo na sua doutrina, nos seus propósitos de regenerar a humanidade através do amor, da caridade, seguindo os conselhos, as orientações de Jesus, que nada mais são do que as leis divinas, traduzidas ao entendimento de todos nós. E dentre as 33 epístolas que a mediunidade de Oswaldo Melo deixou registrada para todos nós, a epístola 8ª se chama A Coragem e a Fé Necessárias. E é exatamente sobre coragem e fé que se falará hoje, porque nunca foi tão importante ter essa fé verdadeira, raciocinada, para que possamos enfrentar os mais diferentes problemas que a vida terrena nos apresenta, como também ter a coragem para nos mantermos fiéis a esses postulados de luz que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita nos esclarece com profundidade. Então, o Espírito que dita esta mensagem começa nos dizendo que é preciso ter coragem e fé. E por que essa coragem e fé? Exatamente porque todos nós estamos sendo convidados a seguir por um caminho que deve deixar de lado tantos preceitos que o mundo, com seu materialismo, com seu orgulho, com seu consumismo, nos convida a viver. E para que a gente tenha a coragem profunda, verdadeira, de enfrentar esse desafio, é necessário que tenhamos uma fé verdadeira, a fim de encontrarmos os motivos reais, sinceros, para tomar essa atitude. Então, a mensagem vai nos lembrando que aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma frase de Jesus. E essa frase nos garante o acolhimento, a evolução, aqui traduzidas na palavra salvação, mas também nos lembra do dever de perseverar. E aí, novamente, a coragem e a fé se fazem necessárias. Mas também os espíritos fazem-nos entender que não estamos sozinhos, que não estamos deixados à nossa própria conta. Muito ao contrário, diz eles, ainda vos dizemos, todas as dificuldades serão removidas, atendendo ao que disse o Mestre. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, transportareis montanhas. E todos nós já ouvimos falar inúmeras vezes que essas montanhas não são as montanhas formadas geologicamente, mas esses grandes obstáculos que a nossa ignorância, a nossa teimosia, o nosso orgulho faz com que coloquemos em nossos caminhos e que muitas vezes preferimos estancar diante dessa montanha do que suplantá-la pelo esforço verdadeiro de viver aquilo que Jesus nos ensinou. Dessa mesma forma, eles nos convidam a não recuar, porque essa nossa coragem, que hoje parece pequena, essa nossa fé, que parece pequena, ela é suplantada pelo todo o apoio, pela toda a boa vontade que esses espíritos de luz têm a nosso favor. Então, ele nos diz que aqueles que são fracos, que desanimam, esses então estacionam. E desse estacionamento, cada vez mais, a fé e a coragem vão se esvaindo. E é certo que nenhum de nós
queremos nos esvair nesse desfalecimento, nessa grande jornada que é a nossa jornada de evolução. Ainda nessa epístola, eles nos fazem lembrar de Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, que enfrentou todos aqueles desafios do seu tempo para o seu povo. Assim também Jesus, que enfrentou o caminho do Calvário e todas aquelas acusações injustas, aquelas formas caluniosas de se dirigir a ele, porque ele sabia que efetivamente nada daquilo iria atingi-lo, mas fazia-se necessário para que a nossa fé hoje fosse ainda mais verdadeira. Os apóstolos, que também deram continuidade aos ensinamentos de Jesus, tiveram os mesmos desafios. Por séculos foram perseguidos, torturados, incendiados, colocados aos leões. E graças a eles, a perseverança, a fé verdadeira, a coragem, hoje todos nós podemos nos deliciar espiritualmente dessa mensagem de Jesus. E o que os apóstolos receberam como uma ordem é a mesma que nós ainda recebemos. Ide e pregai o Evangelho. Porque é esse Evangelho, essa carta de amor, esse roteiro de luz que nos fará realmente felizes. E não de uma felicidade egoísta, particular, individualista, mas da felicidade que a humanidade está tão carente de ter. A felicidade centrada no amor. Por isso eles nos dizem ainda mais. Hoje uma lágrima, amanhã um espinho, uma desilusão, um ai. Depois o salário prometido e a paz. Por isso a redenção e a paz que movia perseverantemente os apóstolos da primeira era tem que estar em nossos corações. Nesses momentos de crise que vivemos mundialmente, nada é mais necessário do que essa fé e essa coragem. A coragem de enfrentar esses dias terríveis, difíceis, amando ao próximo. Se não podemos fazer muito por aqueles que estão desabrigados, desnutridos, ou mesmo internados, sofrendo muitas vezes já o luto do ente querido que partiu, que sejamos nós uma fonte de luz por nossas orações, por nossos pensamentos positivos, para que esses irmãos possam ser acolhidos, amparados, fortalecidos e com a coragem e a perseverança também eles encontrarem soluções para os seus problemas, que sem dúvida serão muito mais facilmente encontradas se nós que estamos um pouco melhores nesse momento economicamente, socialmente, de saúde, façamos a nossa parte. Por isso eles nos convidam, vencei as tentações que surgem para aguçar e seduzir os de espíritos desprevenidos. Não vos detenheis em contendas inúteis e estéreis, ou seja, orai e vigiai. Não vamos nos apegar às questões tão passageiras da vida terrena, da política do mundo, disso ou daquilo. Vamos nos concentrar no amor, nas leis de Deus, que nos convida permanentemente a sermos bons. Por isso, em todo o restante dessa mensagem, que tem ainda mais uma folha, ele vai nos lembrar que os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, todos os nossos equipamentos doados por Deus devem estar a serviço da vontade divina. E que todos nós aproveitemos bem o nosso tempo para andar na luz, para sentir a luz e ser luz no caminho dos irmãos. Terminando, então, lembremos sempre Jesus, que nos legou o seu Evangelho, para que com ele cheguemos ao Pai. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça convosco. Na Era do Espírito.